Muito bem, vamos falar um pouco aqui sobre as questões fiscais, né? Nós temos aí a sigla IAT, que significa Indicador de Arredondamento ou Truncamento. Esse indicador ele foi implementado no convênio ICMS 85/01, lá na cláusula terceira, no inciso 11, na linha H, pelo convênio 29/07, lá de abril de 2007. Esse indicador ele informa se o valor do item deve ser arredondado ou truncado. Alguns SCFs mais recentes apenas truncam os valores. Antigamente os SCFs eles também arredondavam ou truncavam. A prática agora é apenas truncar os valores, tá? Temos o IPPT, que é o indicador de produção própria ou de terceiro. Esse indicador ele corresponde à mercadoria, devendo ser utilizado P para a mercadoria que é feita ou fabricada pelo próprio contribuinte, ou T para mercadoria manufaturada por terceiros, né? Então, a livraria que vende caderno, o IPPT daquele caderno é T, manufaturada por terceiros. Uma livraria que vende um livro, o indicador daquele livro é T, manufaturada por terceiros. Já uma pizzaria que vende pizza, o indicador da pizza é P, né? Ele é um item manufaturado ou fabricado pelo próprio contribuinte. Neste caso, né, quando foi informado o indicador P, o sistema deve possibilitar o cadastro dos itens que compõem essa mercadoria. Então, no caso da pizza lá, quanto foi que levou de massa, queijo, tomate, por aí vai, tá? NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. Essa nomenclatura é uma convenção de categorização de mercadorias que foi adotada desde 95 pelo Brasil, pelo Uruguai, o Paraguai e pela Argentina. Toma por base um sistema conhecido como sistema harmonizado. Esse sistema de nomenclatura foi criado a fim de melhorar e facilitar o crescimento do comércio internacional. Já que nós temos aí o Mercosul, é uma área de livre comércio entre esses países e alguns outros, então foi criado aí uma nomenclatura padrão para os itens que são comercializados. Isso também facilita a criação e a comparação de estatísticas, tá? Então, lá no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, você vai encontrar os códigos e as descrições para o NCM, né, para as mercadorias, ok? A gente pode até fazer uma busca aqui. Se você colocar NCM MDIC, você vai direto aqui no site lá do Ministério, né? Então você vê que o NCM ele é separado, por exemplo, por seções. Nós temos aqui, olha, a seção de número 1 vai ser para animais vivos e produtos do reino animal. Seção 2 vai ser para produtos do reino vegetal. Tá? Se eu chegar aqui na seção de número 10, eu vou ter pastas de madeira ou de matérias fibrosas, celulósicas, papel. Deixa eu entrar aqui nessa seção 10. Na seção 10 eu vou ter 3 capítulos. Capítulo 47, 48 e 49. Tá? Então, no capítulo 48 eu vou ter papel e cartão, obras de pasta de celulose, de papel e de cartão. Já no capítulo 49 eu vou ter os livros, os jornais. Deixa eu entrar no capítulo 49. Ele vai baixar para mim um documento do Word, né, que ele vai explicar de que é que se trata o capítulo 49, tá? E aqui eu vou ter os códigos NCM. Então, quando o meu NCM for 49011000, eu sei que eu estou trabalhando com um livro, uma brochura ou um impresso semelhante, em folhas soltas mesmo dobradas. Ok? Então é isso. É assim que funciona essa nomenclatura comum do Mercosul, tá? Tipo item SPED. Esse tipo item SPED, ele aparece, é um campo que aparece lá na tabela produto. Para que nós compreendamos de que é que se trata esse campo,
nós vamos analisar o guia prático da EFD. Esse guia prático da EFD ele se encontra lá no site do SPED, né? Então você acessa o site do SPED lá na Receita Federal, clica em projetos, né? Seleciona aqui projetos, SPED fiscal, download. Você tem aqui ó, o guia prático da EFD. Ele vai abrir um PDF. Aí aqui você pode localizar por tipo item. Então aqui no registro 200, nós temos a tabela de identificação do item, que são os produtos e os serviços para o SPED, tá? Temos então um campo, que é o campo de número 7, é o campo tipo item. Quais são os tipos de item? 00, mercadoria para revenda. 01, matéria-prima. 02, embalagem. 03, produto em processo. 04, produto acabado, né? Acredito que nós tenhamos colocado esse daqui, o 04 nos nossos itens, nos nossos testes aí, tá? Para sinalizar que os nossos produtos eles são todos produtos acabados. É esse item que vai aparecer aí quando nós gerarmos o nosso SPED, ok? Então só para você entender de onde é que vem esse tipo item SPED da tabela produto, né? CST. CST é o Código da Situação Tributária. Até o ano 2000, ele era composto apenas por 2 dígitos. Tinha duas tabelas, a tabela A e a tabela B. A tabela A tinha um dígito, a tabela B também tinha um dígito. A partir de 2001, ele passou a ser composto por 3 dígitos, né? A, B, B, sendo que são duas tabelas, a tabela A e a tabela B. Tá? Então o primeiro dígito é a origem da mercadoria e os dois segundos dígitos, os dois últimos dígitos, né? O segundo e o terceiro dígito no caso, eles se referem à operação do ICMS daquele item, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a tabela A, 0 nacional, 1 estrangeira com importação direta, 2 estrangeira adquirida no mercado interno. E na tabela B nós temos esses códigos aqui, 00 tributário integralmente. Então se você tiver uma nota fiscal, sai um item lá, geladeira, CST 000, significa que a geladeira ela é de origem nacional e foi tributada integralmente, ok? Se você observar lá, livro de geografia do segundo grau, CST 040, ele é de origem nacional e é isento. Tranquilo? Então é isso. É para isso que serve o CST, né? Ele é utilizado normalmente no cadastro dos itens, dos produtos, e dependendo da operação, né, que você está fazendo, ele vai ser emitido lá, vai ser impresso na nota fiscal, tá, que será emitida. Temos então o CSOSN, é o Código de Situação da Operação no Simples Nacional. É como se fosse o CST, só que para o Simples Nacional, para empresas do Simples Nacional, tá? Então o CONFAS aí, né, numa reunião no dia 9 de julho de 2010, eles celebraram o seguinte, ficou acrescentado aí o parágrafo 5, a cláusula terceira do ajuste CINIEF de 2005, com a seguinte redação. Tá? A partir de outubro de 2010, na NFE deve sair o CRT, que é o Código de Regime Tributário, e, quando for o caso, o CSOSN. Então, tabela A, que é a tabela do CRT. Nós temos 1, Simples Nacional, 2, Simples Nacional, excesso de sublimite de receita bruta, e 3, regime normal. Quando? Aí vem a nota explicativa, né? O CSOSN será usado na nota fiscal eletrônica exclusivamente quando o CRT for igual a 1. Tá? Então, quando a empresa for do Simples Nacional, no lugar do CST, utiliza-se o CSOSN, tá? Então nós temos aqui a tabela B do CSOSN, né? A tabela B do CST tem 2 dígitos, a tabela B do CSOSN tem 3 dígitos, ok? Então temos, por exemplo, 101, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. 102, tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. E por aí vai, né, até o código 900. Totalizador parcial. Esse é um campo também que aparece na tabela produto, né?
que armazena o totalizador parcial daquele item. Os totalizadores parciais eles são cadastrados nos SCFs da empresa. É importante que todos os SCFs tenham os mesmos totalizadores e cadastrados nas mesmas posições, para não ter confusão, né? Você deixar uma coisa homogênea, você já deixa todos os totalizadores cadastrados em todos os SCFs e nas mesmas posições, ok? E como é que você sabe quais são os totalizadores daquele SCF? Você emite uma leitura X, né? Então você tem os totalizadores para o ICMS, né? Você vai ter os totalizadores para o ISS e você vai ter também os totalizadores não tributados do ICMS e do ISS, tá? Isso você vai ver numa leitura X. Bom, então qual é o padrão, né, de armazenamento aí para esse campo totalizador parcial na tabela produto? Primeiramente, né, para os tributados pelo ICMS ou ISS, você vai informar a posição ou o número sequencial do totalizador com 2 dígitos. Depois, o tipo de tributação com 1 dígito, T para ICMS e S para ISS, e a alíquota com 4 dígitos. Tá? Então, por exemplo, para o totalizador ICMS de 17% na quinta posição, vai ficar assim na tabela produto. Ó. Primeiro a posição com 2 dígitos, 0,5, depois o tipo de totalizador, T para ICMS, e depois a alíquota, né, 1700, uma alíquota de 17%. Ok? Para os não tributados pelo ICMS ou ISSQN, nós temos o seguinte padrão. Então, FN é substituição tributária do ICMS, tá? O N representa o número do totalizador. Então, se você tem lá apenas um totalizador de substituição tributária do ICMS, vai aparecer então F1, ok? E N é o isento do ICMS, onde N representa o número do totalizador. Então vai aparecer, se houver lá o totalizador isento, para o ICMS vai aparecer I1. NN, o N grandão, o maiúsculo, é não incidência do ICMS, o N menor é a posição do totalizador. Então para o ICMS vai aparecer N1, né, não incidência ou não tributado. FSN, aí já é substituição tributária para o ISSQN, tá? Veja que também começa com F, mas para indicar que se está se tratando aqui do ISS, a gente põe um S, tá? Então FSN, N é a posição, o número do totalizador, ok? Então vai aparecer FS1, por exemplo. Mesmo caso do I, ó. Nós temos o I para isento no ICMS, o isento do ISSQN é IS. N é a posição do totalizador, então ficaria, por exemplo, IS1. N não incidência, S para ICMS, NS1, 1 seria aí a posição do totalizador. OPNF para operações não fiscais, DT desconto de ICMS, DS desconto de SSQN, AT para acréscimo de ICMS, AS para acréscimo de ISS, CAN-T para cancelamento de ICMS e CAN-S para cancelamento de ISSQN. Ok? Esses aí são todos os possíveis totalizadores, tá? Temos então o campo SF-ICMS né, underline ST na tabela produto. Esse campo ele foi criado para enviar a alíquota para o SF no momento de registrar o item. Okay? Então você vai cadastrar a alíquota nesse campo aí. E finalmente nós temos o campo PAF_P_ST. Esse campo ele foi criado apenas para facilitar a criação do arquivo tabela de produtos exigido pelo roteiro do PAF-SF. Então se você abrir lá a Unity UPAF, né, você vai ver que esse campo ele é utilizado nessa Unity apenas para facilitar a criação desse arquivo aí, ok?